Como vocês viram no título, nesse vídeo eu vou falar sobre o livro e a série Objetos Cortantes, baseado na obra da autora Gillian Flynn. Eu gostei de ambos, mas antes de comentar eu quero fazer um alerta. Eu acredito que não é uma boa ideia pessoas que estejam passando por um processo de depressão ou de crise de ansiedade ler ou assistir essa série, porque ela é muito angustiante e o livro e a série podem ter alguns gatilhos que podem agravar esses problemas. Então acho que é bom analisar qual é o seu momento, qual é a sua condição psicológica no momento, para ver se você está em condições de ler esse tipo de obra, porque esse texto ele não traz respostas muito positivas. Esse é o alerta que eu queria fazer. Por favor, se você está passando por um problema desse tipo, procure ajuda profissional. O livro eu gostei bastante. Eu já tinha lido um outro livro da autora chamado Garota Exemplar, que eu gosto muito, muito. E também assisti o filme baseado nessa obra, também gostei muito. Eles têm uma diferenciação, quando vai tratar de questões de pessoas problemáticas, né? Mas no livro Garota Exemplar são dois personagens mais problemáticos, e nesse outro Objetos Cortantes é um grupo maior de pessoas problemáticas. Tem uma personagem principal, onde a série gira muito em cima dela, mas ela vai estar no meio de pessoas muito problemáticas no sentido psicológico mesmo, tá? Eu me corto, sabe? E pico, e fatio, e gravo, e furo. Sou um caso muito especial. Eu tenho determinação. Minha pele grita, vê? Minha pele está coberta de palavras. Cozinha, gato, cupcake, cachos. Como se um garotinho com uma faca tivesse aprendido a escrever em minha pele. Eu às vezes, mas só às vezes, rio. Saio do banho e ver com o canto do olho, na lateral de uma perna, baby doll, vestir um suéter em um instante em meu pulso, nociva. Porque essas palavras, milhares de horas de terapia não explicaram. A personagem, ela se automutila, né? Ela tem o corpo todo, do pescoço até o pulso, ali até a canela, com inscrições feitas com navalhas, facas, tesouras, objetos pontiagudos, objetos cortantes mesmo, como o nome do livro traz. Então ela não só se faz pequenos cortes, ela tem esse apego às palavras mesmo. A autora começa até a querer dizer que a atração dela pelas palavras, essa fissura de captar, de absorver, de permanecer, tomar posse, né, das palavras, esse processo psicológico dela, dessa captura, né, dessas palavras, inclusive a levar a profissão de jornalista. Aos 9 anos ela transcreveu um livro inteiro. 10 anos de idade ela escrevia no jeans tudo que a professora falava. Com 11 anos ela escreveu compulsivamente tudo o que todos diziam. Um pequeno bloco azul, e ela fala que ela já era um pequeno repórter. Toda frase tinha que ser registrada em papel, ou não era real, escapava. Eu via as palavras pairando no ar e a ansiedade aumentava em mim quando começavam a desaparecer. Ela tem essa fissura enorme mesmo pelas palavras, e elas têm esse significado profundo mesmo. Esse é muito especial para ela, esse momento de alívio. Alguma palavra chama a atenção especificamente, ela fala que essa palavra salta, que a palavra pulsa, e especificamente uma palavra, não em alguma palavra em alguma região que ela está associando aquele momento que ela está ficando mais ansiosa, mais angustiada, mais precisando de um bom psiquiatra mesmo, que eu falo. Ela já participou de alguns processos de tratamento, né, mas ela não superou 100%, já teve as internações. Ela tem uma situação super problemática com a mãe dela. Tem cerca de 8 anos que ela não volta para a cidade natal dela. A cidade natal dela tem cerca de 2.000 habitantes apenas, e a família dela tem uma boa condição financeira, um bom status social,
só que ela não tem uma boa relação com as pessoas de um modo geral, e ela não levou consigo boas histórias, nem deixou também, né, lembrança das pessoas, boas histórias. Então a gente tem uma cidade super complicada, de pessoas complicadas, de pessoas angustiadas com uma história, né, no passado, e com esse olhar, né, da personagem também em cima desse passado, e uma cidade onde as pessoas também têm muitos segredos, né. Nessa cidade aconteceram 2 homicídios, né, de 2 garotinhas, por isso que a personagem principal vai pra lá, por ordem do chefe dela, que ela trabalha num jornal pequeno, e o chefe dela enxerga essa possibilidade dessa investigação, dessa reportagem desses homicídios, como uma maneira de fazer uma reportagem que seja um grande furo mesmo e dê mais visibilidade para o jornal, como aconteceu com outro jornal de tamanho similar, também exatamente com um jornalista que foi para a cidade de Natal e teve mais acesso, né, aos antigos moradores, porque ele já conhecia e acaba conseguindo algumas informações privilegiadas, tratar, dar mais veracidade para as coisas, né, tendo visto que conseguir realmente na fonte, né, não ficar uma reportagem tão fria, né, mais intensa, mais emocional mesmo, mais atrativa, e que ia cair no âmbito nacional mesmo, aquela reportagem. Ela vai muito angustiada para essa situação, que ela não quer voltar, mas ela depende daquilo, né? Ganha mal, gasta muito, gasta uma grana com álcool, com bebidas alcoólicas de modo geral, e isso você vê que vai aumentando esse processo. Ela não tá bem, ela não vai bem psicologicamente para essa cidade, mas você percebe que ela vai piorando mais ainda nessas crises, nessas angústias, né? Nesse reencontro de alguns personagens da vida dela. Ela é uma pessoa vai mostrando, né, alguns flashes do passado dela, com uma história bem complicada, uma pessoa com autoestima extremamente baixa, que acha que ela é culpada pelo muitas coisas que nem ela mesma entende. A mãe dela a trata muito mal e ela acha que ela merece ser punida, então, e ela permite que muitas pessoas façam mal a ela fisicamente. Então a gente vai vendo ao longo da história a relação dela complicada com a mãe, a relação dela complicada com a irmã muitos anos mais nova, que tem um comportamento também super estranho, a mãe dela é super estranha. As relações sociais de muita pose social. O xerife ele tenta abafar os casos, tentando fazer parecer que foi um caminhoneiro que passou, né, que não é um morador da cidade. Imagina, um absurdo, um morador da cidade ser um assassino cruel, não só matar, mas matar com requintes de crueldade mesmo. Então um investigador vai para a cidade, esse investigador também não é uma pessoa tranquila, é uma pessoa que também tem suas angústias, suas perturbações. Todo esse conflito vai te colocando num clima bem pesado. Esse livro foi um processo de leitura complicado para mim, porque de fato um universo muito tenso, um universo muito ruim, negativo mesmo. Você vê aquela nuvem cinza pairando mesmo sobre você quando você está se envolvendo com essa história, e é importante a gente sair um pouco dela para ficar com o aspecto literário, mas por outro lado um aspecto importante. Eu mesma não conhecia essa questão das pessoas que se automutilam, sabia que existia assim caso, mas não tive a experiência pessoal, né, de conhecer alguém que está nesse processo dessa angústia, de tentar desviar uma dor, né, gerando um outro momento de dor física para poder tentar algum tipo de alívio, né, para essa dor que ela nem sabe às vezes de onde exatamente vem, porque ela, muitas vezes não está com a ajuda de um profissional, e mesmo com a ajuda de profissional é um processo, né, uma luta, e não necessariamente uma situação de cura. É possível sim uma libertação, uma cura, mas ela é um processo complicado que deve sim ser os profissionais. Então, eu acho que não é uma história bonita, não é uma história, nossa, que legal, que maravilhoso. Você não se empolga tanto pela questão, não, vamos descobrir, é isso. Não é um thriller, né, no sentido de, vamos descobrir quem é o criminoso. Eu acho que a autora, ela quis realmente retratar esse momento dos conflitos, a angústia, e esse clima, ele está muito bem retratado no livro, dessa angústia, desses conflitos consigo e com outras pessoas, de vários personagens, está bem retratado, sempre sob a ótica, é claro, da personagem principal, mas
Eu acho que esse clima pesado foi o que é grande marco mesmo, e a série também, esse clima bem pesado tá lá marcando. Você não é nem, você quer saber o que aconteceu, não é esse o grande lance da história. É esse clima angustiante, essa ansiedade, a fissura da personagem para se mutilar após um gatilho, alguma situação que alavancou esse processo dela de relembrar e de viver novamente os problemas que continuam acontecendo nas suas relações sociais com vizinhos, conhecidos, pessoas do passado, sua mãe e as pessoas de todo tipo. Então, recomendo esse livro, acho que os livros da autora são muito bons mesmo, retratam muito bem uma situação do psicológico. Você vê duas pessoas no Garoto Exemplar que tem uma perturbação mental grave, mas um livro assim, de uma estratégia, de uma inteligência muito grande. E esse outro com esses conflitos pessoais tão intensos. Tá? Continue acompanhando os próximos vídeos. Obrigada!